Muito bom ouvir as palavras aí do governador. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos convidados, né? O senhor Álvaro, o senhor Ricardo, o Júnior, o presidente Meneghelli, que esteve aqui com a gente nessa abertura. Eu gostaria de cumprimentar toda a diretoria da ABIP, do Sindipães, da AIPães, todos os panificadores do Brasil e fora do Brasil, porque nós já sabemos que estamos ao vivo em outros países da América Latina e da Europa. Então, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de lembrar, antes de passar para o nosso palestrante, que a nossa programação do seminário ABIP pelo Brasil Pan-Show Digital, edição Montanhas Capixabas, está cheia de bons conteúdos e oportunidades. Daqui a pouco, nós vamos ouvir, né, a palestra especial aí do Sérgio Molinari sobre mudanças no perfil e no hábito do consumidor do setor de panificação e confeitaria, mas nós também teremos hoje aula show com mestres e chefes Luiz Faria e Rogério Shimura, além de palestra com Luiz Cláudio Montenegro. O conteúdo, gente, está incrível, né? E você não pode perder. Outra informação importante é que o acesso à nossa feira de negócios aqui na plataforma, ela é 100% gratuita. Então, vale a pena conferir, pois ela está cheia de novidades, oportunidades, promoções. Eu fiquei sabendo, inclusive, que tem gente que já antecipou a Black Friday e tem promoção rolando lá. Então, vale visitar os nossos estandes. Ah, e tem informação bônus. O presidente da ABIP, Paulo Meneghelli, me contou que está de pé o tradicional sorteio de um tablet novinho entre os visitantes dos estandes da feira. Então, o nome do ganhador ele vai ser dito hoje ainda, ao vivo, na nossa cerimônia de encerramento. Então, fica com a gente o dia todo, tá bom? Inclusive, eu vou já te fazer um convite. Manda uma mensagem, seja por WhatsApp, Telegram, por e-mail, manda uma mensagem para aquele amigo, para aquele funcionário, para aquele parceiro e avisa que ainda dá tempo dele acessar a nossa plataforma e se inscrever. Mas agora eu vou sair de cena, pois nós vamos ouvir a palestra de Sérgio Molinari. Ele é um dos principais especialistas no mercado de alimentação do Brasil, especialmente na alimentação fora do lar. Ele tem um histórico profissional e empresarial aí de 30 anos de mercado. Ele é fundador da Food Consult e atua como palestrante, professor, conselheiro, consultor e pesquisador em alimentação. O tema do encontro de hoje é mudanças no perfil e no hábito do consumidor do setor de panificação e confeitaria. Lembrando que o nosso chat está aberto e quem quiser participar pode enviar perguntas e pode ficar à vontade que tudo será lido e respondido no final da nossa palestra. Sérgio, é com você. Seja bem-vindo. Obrigado, Jéssica. Paulo Meneghelli, meu presidente. Satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Prazerzão. Depois também ainda Farias, Shimura junto com a gente. Álvaro, Adilson, todo mundo muito gentil da parte de vocês. Confiarem essa 1 hora de abertura do encontro aqui de conteúdo com a gente. E uma satisfação estar por aqui. Queria só dizer o seguinte, a gente, com o apoio do Sebrae, a gente resolveu fazer um negócio até um pouco diferente aqui. A gente resolveu realizar uma pesquisa no estado do Espírito Santo, obviamente, que é a origem, né, das Montanhas Capixabas para o evento de hoje. A gente fez, nos últimos 10 dias, uma pesquisa local, inédita, exclusiva para esse encontro, para poder falar justamente sobre mudanças de hábito, sobre os hábitos do consumidor, exatamente nesse momento. Então, essa é uma forma da gente agradecer a confiança e a amizade de vocês. Tá? Agora, vamos para o trabalho, né, Jéssica? A gente trouxe um material aqui bem extenso. Certamente muitos de vocês, para quem não sabe, até eu fui conselheiro da ABIP por uns 2 ou 3 anos, né? Quando todos nós tínhamos uma carinha um pouco mais jovem, né, Paulo? Mas então a gente tem uma ligação bastante grande de todos os tipos com a ABIP. Então você sabe que eu gosto muito de números. Eu tento contar as histórias através de números. Então tem uma sopa de número que a gente vai passar agora nos próximos 56 minutos. Não se preocupem com isso, eu coloco à disposição
da ABIP, o material dessa pesquisa também, se vocês quiserem, já deixo com vocês na sequência, Sindipães e a IPães, eu deixo esse material com vocês. Vocês querendo depois compartilhar com os associados, é um prazer. Então, não se preocupem com os números, vamos nos preocupar com a história. Tá? Então, vamos lá. Jéssica, só me ajuda dizendo se vocês estão vendo esse material na tela. Está na tela, fica tranquilo. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, dentro desse guarda-chuva de mudança do perfil no hábito do consumidor de panificação, queria só falar um minutinho sobre a gente. Então, Jéssica já falou da nossa atuação através da Food Consulting. Eu queria só destacar também o fato de que a gente está indo para o 16º ano com o nosso curso de gestão estratégica de food service na SPM, que é onde a gente tem o compromisso de formar gente também, decisores do setor, e o nosso canal no YouTube, para quem quiser, gratuito, não é uma entrega para o mercado, não é atividade comercial. Food Service com o Sérgio Molinari, tem coisas sobre o ramo de padaria lá, de panificação, tem muita coisa sobre clientes, sobre abastecimento. Seria legal contar com vocês inscritos lá no canal. Está aqui dentro. Várias dezenas desses vídeos sobre Food Service. Sobre o encontro de hoje, a ideia aqui é atualizar primeiro o entendimento de qual é o momento atual de mercado e calibrar algumas expectativas para o ano que vem, tentando sentar na cadeira de um gestor, de um decisor de uma empresa de panificação, imaginando que ele deve ter como uma das dúvidas o que é que vai ser o 2022 para tomar suas decisões, para se posicionar, para ver se acelera mais, se anda com o freio de mão puxado. Então, a gente resolveu, no primeiro bloco dessa conversa, ter uma discussão sobre cenário e perspectiva, para aí sim cair num segundo bloco, que é onde a gente traz essa pesquisa que ficou pronta faz 3 dias, ela é absolutamente nova, no Espírito Santo, falando sobre hábitos e atitudes do consumidor. Tá? Então, esses são os 2 blocos que a gente vai passar. Se em algum momento vocês quiserem interromper alguma pergunta, alguma discordância, etc., fiquem totalmente à vontade. Tá? Então, eu gosto sempre de fazer uma introdução para falar de cenário e de futuro, lembrando um pouco que o ano passado foi um ano que eu poderia chamar aqui de tragédia. Para o setor de panificação e confeitaria, menos, né, pelos números da própria ABIP, salvo engano meu, a gente teve uma retração da produção própria, dos produtos de produção própria, da ordem de uns 10% aproximadamente, quando o mercado de alimentação fora do lar como um todo desabou quase 30%. Então, tragédia para todo mundo, mas uma tragédia muito menor para o nosso setor, mas é legal conhecer o que aconteceu com o cenário todo de alimentação fora do lar, onde está inserido o setor de panificação e confeitaria. Mas a forma da gente contar sobre o ano passado, ela é uma forma em que a gente procura dizer o seguinte: como funciona o mercado de alimentação fora do lar. A gente acompanha esse mercado desde 1991, e o que essa história mostrou para a gente, e o ano passado mostrou a mesma coisa, é o seguinte: sempre que a atividade econômica do Brasil e sempre que a quantidade de pessoas, a população ocupada do Brasil cresce, a alimentação fora do lar cresce. Sempre que a atividade econômica cai e a população ocupada cai, esse nosso setor também cai. Foi exatamente o que aconteceu o ano passado. O ano começou, 2020, começou com uma expectativa de que o PIB fosse crescer 2 e pouco por cento, terminou o ano caindo 4%. Para quem tem memória boa, a gente sabe que lá por abril do ano passado tinha muita expectativa de que talvez o mercado caísse 6%, o PIB caísse até 6%, caiu 4%. Eu não vou falar que é só 4%, porque 4% de queda do PIB uma das 2 maiores quedas em toda a série que se acompanha o PIB. Então, o mercado caiu, o PIB caiu 4%, emprego, que começou o ano passado com 94 milhões de brasileiros ocupados, chegou a ter 82, terminou com 86. Então, não tinha jeito, nem precisava fechar restaurante, lanchonete, atendimento presencial
no restaurante da padaria, nem precisava fechar, o food service iria cair, pelo simples fato de que sempre que cai emprego e PIB nessa proporção, o mercado vai cair, né? Só que, além de tudo, o mercado ficou fechado, a gente teve áreas que a gente chegou a ter 90, 120, 150 dias fechado o mercado. Então, obviamente, o mercado teria que ter caído mesmo, só que o tamanho da queda, que talvez tenha sido o mais grave ainda, né? Por quê? Porque até 2014, esse mercado de food service no Brasil nunca tinha tido um desempenho negativo. Nunca, em nenhum ano. Em 2015, na crise de 2015, teve a primeira queda, mas foi 4% de queda real, descontado na inflação. Ano passado, a queda foi de 28%. E aí desarruma todo o mercado, tem gente que até ganha com isso, mas a maior parte sofre bastante. Esse foi o mercado do ano passado, que foi um mercado particularmente complicado da metade de março aí até agosto. A gente esperava que ia se recuperar até o finalzinho do ano, mas só para a gente lembrar, para a gente não ter que ver pela segunda vez o mesmo filme triste, quando foi chegando novembro, dezembro, foi tendo um certo descuido, uma certa despreocupação das pessoas, um certo êxtase pela chegada de verão. Será que vai ter carnaval? Será que não tem? Proximidade entre as pessoas? Mas também não tinha nada, não tinha uma vacina no Brasil na época. E aí o mercado não se recuperou, né? Então, a gente teve alguns meses muito complicados no ano passado, começou a recuperar, não aguentou, não segurou, ano passado. Por região, o que a gente viu é... Deixa eu voltar um slide, perdão. Aquela queda de 28% do food service, da alimentação como fora do lar como um todo, ela tem, então, nos restaurantes, bares, lanchonetes independentes, a maior queda, 35%. Então, o cara pequeno, independente, sofreu mais do que a rede, sofreu mais do que a panificação, e todos caíram. E quando eu pego esses independentes, só para ter uma leitura regional, o que a gente viu é que algumas praças ficaram menos ruins do que a média Brasil, algumas praças enormes, como Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, ficaram bem piores do que o Brasil. Onde está o Espírito Santo, nesse contexto? Está no grupo, assim, no limite do grupo dos estados que estiveram menos ruins do que o Brasil. Então, menos mal a gente aqui, alvo principal aqui do encontro de hoje, a gente saiu um pouco melhor do que a média Brasil. Aí a pergunta é, então, o que está sendo esse ano? A visão da gente é simples, matematicamente. Se eu olhar para um ano passado, que teve meses tão horrorosos como esses, não tendo motivo para ter meses tão horrorosos quanto esse, 2021 já seria um ano melhor. Então, o que a gente fala é exatamente isso. 2021 é um ano de recuperação importante. A gente vai discutir aqui o quanto que esse mercado está se recuperando. E o outro ponto é deixar claro o seguinte: a recuperação do mercado desse ano não recupera tudo o que o mercado caiu. O otimista vai falar, opa, que bacana, tem espaço para crescer nos próximos anos. O pessimista vai falar, estamos lascados, a gente não vai conseguir voltar a ter o mercado que já foi um dia, 33% de toda a alimentação do Brasil era fora do lar. Então, tem o otimista, tem o pessimista. Ao final desse nosso papo, eu acho que cada um de vocês vai poder decidir se é mais para o otimista ou mais para o pessimista. Qual é a visão do que está empurrando esse nosso ano atual, além de que a pandemia não está no estágio do ano passado, além de que os meses trágicos, como foram lá abril, maio, junho do ano passado, não iriam ocorrer, não deveriam ocorrer esse ano. Além de tudo isso, a gente tem, esse ano, uma atividade econômica, um PIB, recuperando quase 5%, não é pouco, né? A gente não sente o Brasil todo, assim, no melhor vigor da sua vida, mas a gente tem que olhar o seguinte: a gente tem uma recuperação de várias das atividades econômicas durante esse ano, 4,9%, e a população ocupada
é que eram 94 milhões de pessoas no começo do ano passado, caiu para 82, para 86, nesse exato momento já está em 91, beirando 91, 90 e quase 91. Então, aquela mesma lógica que em todos os anos na história do nosso mercado de alimentação, fora do lar, mostra que PIB para cima, população ocupada para cima, empurra o mercado para cima, acontece exatamente a mesma coisa. Vou mostrar aqui no finalzinho. O mercado está crescendo, está se recuperando 25%. Quando eu tiro a inflação, é uma recuperação real de mais ou menos uns 16%, agora em 2021, comparado a 2020, que é um ano em que a gente teve uma queda enorme, ou seja, o mercado caiu 28, recuperou 16, ele ainda tem muita coisa para andar. Agora, tem um ponto que eu queria colocar aqui com vocês, que é o seguinte, este ano, e o que acontecer ainda de agora até dezembro, vai contar a história de como vai ser, pelo menos no primeiro semestre do ano que vem. A gente tem esse negócio chamado imunização como um elemento crítico para as coisas darem certo. Em todos os países em que a imunização parou ou não avançou o suficiente, o food service também teve uma travada no meio do caminho. Tá? Então, a lógica é mais ou menos assim. Quando você imuniza bastante gente, tem uma redução grande do número de mortes, o sistema de saúde melhora, as restrições no nosso setor diminuem, o consumidor fica um pouquinho mais confiante, normalmente a recuperação se acelera. Eu queria compartilhar com vocês em 3 telinhas aqui o caso americano, que é um excelente exemplo. A gente acompanha o mercado americano o tempo todo, há muitos anos. E aí, o que a gente viu? O mercado americano vacinou muito até a virada de abril para maio. Essa vacinação aqui, muito forte, até abril para maio, fez com que isso aqui, ó, as mortes nos Estados Unidos por Covid desabassem, e no que teve muita vacinação, queda de morte, o mercado de alimentação passou por isso. Ele disparou em 3, 4 meses. Aquele período da vacinação alta e a queda a redução drástica de nível de mortes jogou o mercado lá para cima nos maiores níveis que ele já esteve. Voltando para aquele grafiquinho, o que aconteceu? Parou de vacinar, praticamente, reduziu muito a vacinação. Terceira onda de Covid, o mercado estabiliza. Graças a Deus não caiu, mas estabilizou, parou de crescer. Se não tivesse ainda tido muita vacinação, ele provavelmente teria caído. Então, qual é hoje o grande X da questão para nós aqui no Brasil, ou para nós no Espírito Santo? É olhar para essa vacinação, para essa imunização e falar, a hora que ela chegar num determinado ponto, provavelmente perto de 70% da população imunizada, provavelmente já é o suficiente para o mercado não passar pelo que o mercado americano passou, que é ter uma terceira onda. Como é que a gente está hoje? O Brasil, que é o verdinho aqui, já está acima dos Estados Unidos em primeira dose, já está acima dos Estados Unidos na segunda dose, passou os Estados Unidos ontem, aliás, e, curiosamente, o Espírito Santo está exatamente para e passo, andando junto com o Brasil, na primeira dose e na segunda dose. Isso aponta para a gente, que muito provavelmente, um terceiro impacto complicado de Covid não deva acontecer no Brasil. Nesse meio tempo, talvez até tenha reforços, ampliação um pouco da cobertura vacinal e tal. Mas a gente está falando de alimentação, por que esse cara está falando de vacina? Porque tem relação direta com o nosso mercado não travar outra vez. Porque tem relação direta com o que a gente pode esperar, por exemplo, no caso das padarias, do atendimento presencial, né? E que tem a ver com ele não ter que voltar para o balcão e pensar o seguinte, bom,
fechou o salão outra vez, como é que eu volto a vender tudo através do delivery? Né? Onde o delivery deixa de ser outra vez um agregado para ser o principal. Então, o que eu estou tentando fazer com vocês aqui, amigos, é a gente usar tudo que a gente tem, ou muito do que a gente tem de informação, de análise, de cruzamento e tal, para dar uma certa tranquilidade que na trajetória que a gente vem, de vacinação, de imunização e etc., a gente vai colocar o pé em 2022, muito provavelmente com um mercado estável do ponto de vista de risco de saúde e assim por diante. E isso faz com que a gente, então, esteja recuperando os tais 25%, tirado a inflação 16%. Agora, para o ano que vem, o que se espera? Primeiro ponto eu tenho uma coisa que a gente chama inércia de crescimento, que é uma coisa, talvez a forma melhor de falar isso é comparar com andar de bicicleta. Você está andando de bicicleta no reto, no plano, se você parar de pedalar um pouco, ela não cai na mesma hora. Ela tem aquele embalo que ela pegou, leva por mais algum tempo. Isso é o que acontece também no mercado da gente, no mercado de alimentação, esse nosso mercado de consumo muito rápido. O embalo que pegou essa recuperação de 2021 do mercado, mesmo que a gente não tenha um vento soprando a favor para o ano que vem muito forte, algum tempo, por algum período ainda do ano que vem, o andar da carruagem atual já empurra um pouco do crescimento do ano que vem. A outra coisa é a discussão sobre o que vai acontecer com o emprego. A outra é se a tal da vacinação atinge níveis que a gente chama aí de rebanho, onde mesmo que possa ter até algum alastramento aí de contágio durante carnaval, alguma coisa assim, o quanto já tem de população adulta vacinada, muito provavelmente é o suficiente para que, em termos de vítimas graves, vítimas fatais, a gente não tenha um impacto grande, um retrocesso, uma terceira onda, tal. As restrições de funcionamento praticamente não devem existir já no ano que vem, e uma parte importante dos estabelecimentos, aqueles que se mantiveram vivos, já estão com o pé num processo de redução de endividamento que a pandemia causou e até de aumento de investimentos. Então, esse quadro, considerando um PIB que não deve crescer grande coisa, mas é positivo, e uma população ocupada que não dispara, mas deve crescer pelo menos mais 2, 3 milhões de pessoas no ano que vem. Essas são as projeções para o ano que vem, entre emprego formal e informal, entre emprego melhor remunerado e mal remunerado. Isso tem sempre discussão, mas tem mais gente trabalhando e recebendo por esse trabalho. Sempre que isso acontecer, o mercado puxa, e assim é a projeção que a gente tem nesse momento, para o ano que vem, no mercado de alimentação fora do lar. O mercado deve crescer perto de uns 15%, tirando a inflação, uns 8% aproximadamente. E aí, o último comentário nesse bloco é falar sobre inflação. Esse é um problema importante dentro de alimentos, mas no ano passado e nesse ano, a inflação, se eu estiver olhando só para o lado alimentação fora do lar, a inflação não está atrapalhando tanto a alimentação fora do lar. Até porque acontece o que nesse momento, até esse momento do ano, começo de novembro, a inflação de alimentos para o consumo domiciliar, ou seja, aquilo que se vende nos supermercados, no hipermercado, no atacarejo, a inflação naquele tipo de canal é quase o dobro ao consumidor do que o nosso setor. Então, isso faz com que, na comparação dos gastos do brasileiro com alimentação, o nosso setor de alimentação ele está um pouco mais competitivo do que o varejo alimentar nesse ano e no ano passado. Então, se a gente conseguir cuidar para não ter uma disparada de preço ao consumidor muito grande para o ano que vem, é provável que pelo terceiro ano a gente possa ter uma vantagem, aos olhos do consumidor, uma vantagem em termos de inflação versus os super e hipermercados. Tá? Então, essa é uma expectativa que pode assegurar aí
mais um ano de crescimento, pode dar mais sustentação para mais um ano de crescimento importante. Bom, para fechar, o que esperar do longo prazo e qual é a minha conclusão que eu queria colocar como proposta até para o setor, né? É o seguinte, vamos imaginar que 2019, antes da pandemia, que foi o maior ano do food service no Brasil em todos os tempos, eu vou chamar isso de 100%. E aí vou falar o seguinte, ano passado caiu quase 28%, o mercado passou a ser de 72%. Esse ano aqui, 2021, está crescendo 16%, 16% em cima de 72%, vira 84%. Se o ano que vem crescer mais 8,5%, o mercado do ano que vem vai equivaler a 90,9%, 91% do mercado de 2019 em termos reais. O que isso significa? Que ainda tem mais recuperação para frente, para 2023, eventualmente para 2024. Então, a conclusão dessa parte de perspectiva é que a gente muito provavelmente tenha crescimento no ano que vem. Não é um crescimento pequenininho, né? Por quê? Porque a gente ainda tem uma queda grande para compensar, então tem um crescimento bem razoável para o ano que vem, e é muito provável que a gente tenha crescimento para 2023, talvez 2024. O que significa que se a gente está dentro de uma empresa que está saudável, né, se ela estiver toda empipinada, carregando problemas, dificuldades, etc., talvez o raciocínio seja outro. Mas se eu tiver com uma empresa saudável, eu arriscaria dizer, sem muito medo, que com essas perspectivas a gente está num ciclo de acelerar os nossos negócios. Ou é para reformar, ou é para aprimorar a nossa forma de atender, ou para colocar uma tecnologia que está faltando, ou para revisar a vaga de estacionamento, que é super importante em padaria, ou seja lá o que for. Mas a gente tem um ciclo de 1, 2, 3 anos, meio, eu diria que um bom nível de segurança, com crescimento mais robusto do que o que a gente viveu antes da pandemia, que eram anos de crescimento um pouco mais moderado. Então, esse é o fechamento, assim, a conclusão principal, que é tentar alinhar um pouco a visão de onde a gente está, o que deve acontecer em 2022, 2023, e quais são os fatores que a gente tem que acompanhar de alguma forma para ter segurança de que isso realmente está acontecendo e que, consequentemente, a gente tem que olhar para o negócio voltar a olhar para o negócio com um pouco mais de crença e de expectativa de crescimento. Bom, a segunda parte, pessoal, é essa pesquisa que a gente resolveu fazer, até como um agradecimento aí a BIP, a IPANS, Sindipans, Sebrae e tal, que foi uma pesquisa específica com consumidores do estado do Espírito Santo. Então, a gente fez o quê? A gente pegou consumidores de classe A, B e C, porque eles contemplam aí mais de 95% do consumo da alimentação fora do lar. Né? Alimentação fora do lar, se eu falasse só de varejo alimentar de supermercados, eu teria que colocar o D aqui. Foi uma pesquisa quantitativa, então uma pesquisa baseada em números, com questionário estruturado, etc., que foi aplicado através de smartphone. E a coleta dessas informações foi feita do dia 10 ao dia 16 de novembro. Eu estou dizendo que essa pesquisa começou na semana passada, terminou anteontem. Então, não tem nada mais atual falando sobre as questões que a gente trouxe aqui para o consumidor. E aí a gente quebrou essa pesquisa em 3 blocos. Primeiro, a gente procurou entender algumas coisas sobre o consumo presencial de alimentação fora do lar. Então, eu acho que a gente sempre tem que tentar fazer alguns paralelos, que às vezes é o seguinte, às vezes a gente vai ver alguma coisa que fala de alimentação fora do lar, mas inspira o empresário a pensar o conjunto das outras atividades que ele tem no estabelecimento dele ou em outros negócios. Mas vamos lá. Então, primeira coisa, a gente perguntou sobre como está o momento do consumidor presencialmente. E aqui a gente tem que, por exemplo, 45% dos consumidores falaram eu estou consumindo, mas menos vezes do que eu consumia antes. Diminuir minha frequência de consumo. Né?
E uma outra parte importante, estou consumindo da mesma forma que eu consumia no passado, frequência de consumo. Isso aqui para a gente confirma uma observação que a gente faz em todas as crises no nosso mercado de alimentação fora do lar, no Brasil e no mundo, usando as melhores pesquisas que a gente tem acesso para ler também em outros países. Qual é essa conclusão? O consumidor sai de crises profundas com um grau de consciência e de exigência no consumo dele muito maior, e uma das coisas que ele faz, ou o comportamento fundamental que ele faz é: vou consumir menos vezes, então ele diminui a frequência, mas vou procurar gastar o meu dinheirinho em locais que deem mais valor para o meu dinheiro, ou seja, onde eu tiver a sensação de que valeu mais a pena gastar o meu dinheiro. Então, talvez, ao invés de sair 5 vezes por mês para comer fora, eu vá sair 3, 4, mas eu quero ter a percepção de que foram momentos, foram consumos que eu fiquei mais feliz, mais satisfeito, minha experiência foi melhor do que se eu tivesse perseguido só consumir mais vezes. Então, assim, isso confirma exatamente o comportamento do consumidor em todas as crises, sem nenhuma exceção até hoje que a gente tenha visto, e é diminuir frequência, e que aí a gente daqui a pouco vai concluir para aumentar, para melhorar o grau de experiência, ou a satisfação pelo uso do dinheiro dele. Tá? A gente falou o seguinte: olha, senhores, quais são, em que tipos de estabelecimento você tem gasto mais do seu dinheiro, onde você tem frequentado com mais vezes? Peço desculpas. Então, isso daqui não é um agrado para o setor. Isso aqui é uma conclusão de pesquisa. De uma relação que é um pouco maior do que essa, tem mais uns 5 ou 6 tipos de estabelecimento. O consumidor diz para a gente, 56% dos consumidores disseram que eles frequentam presencialmente padarias e confeitarias. E aí eu resolvi destacar os 5 segmentos que vêm logo depois. Restaurantes do tipo self-service, hamburguerias, pizzarias, lanchonetes e sorvetes de açaí. E quando a gente fala sobre isso, a tentativa que a gente tem aqui é não só contar e dizer, olha, padaria e confeitaria está num momento bem representativo do ponto de vista de penetração com o consumidor, mas também estimular que as próprias padarias olhem para os outros segmentos em evidência, self-service, hamburgueria, pizzaria, lanchonete, sorvetes de açaí, e pensem o seguinte: o que dessas especialidades eu poderia, ou eu tenho já, e deveria valorizar dentro do meu estabelecimento, porque são os tipos de estabelecimento que, fora da padaria, o consumidor mais frequenta. Então, muito provavelmente ele já tem familiaridade com esses tipos de produto, com esses tipos de estabelecimento, e se eu desenvolver, ou se eu aprimorar um ou mais desses tipos dentro da padaria, pode virar uma oportunidade para fortalecer o meu negócio de alimentação fora do lar. Então, essa é a principal provocação aqui. E aí, destacando até itens como esses, sorvetes de açaí, que ganham uma dimensão muito forte nos últimos anos, por exemplo, ou eu diria até que destacando até mais o açaí do que o próprio sorvete. Aí, na sequência disso, a gente perguntou para o consumidor o seguinte: tá bom, você já me disse em que tipo de estabelecimento você mais consome, ou quais os tipos de estabelecimento em que você mais consome presencialmente? Agora, me conta o seguinte: qual é a ocasião de consumo, qual o momento, ocasião de consumo
onde você mais consome presencialmente. E aí aparece. Diferente do passado, eu queria deixar isso marcado. Diferente do passado, lanches superam o almoço. Isso é novo, esse tipo de pergunta. Tradicionalmente, o horário com maior demanda ou com maior frequência ou penetração de consumidores presencialmente, historicamente, é almoço durante a semana. Aqui, almoço durante a semana aparece como quarta ocasião de consumo. Aqui a gente tem que refletir duas coisas, na minha opinião. Uma delas é a mudança de hábito, ou seja, o lanche ganhando status, ganhando mais relevância. Talvez o próprio delivery tenha ajudado a puxar isso. Talvez o próprio crescimento das hamburguerias tenha ajudado a crescer isso. Mas também, muito provavelmente, isso tem a ver com uma demora maior do retorno das pessoas ao trabalho 100% presencial, né? Em alguma medida, se bem que bem menos, talvez até pelo fato de que uma parte da população pode ainda estar trazendo um certo hábito de levar comida de casa e etc. Mas eu diria, tem uma mudança de hábito neste momento importante, que é o almoço perder para o lanche durante a semana, por exemplo. E mesmo o fato de que lanche no final de semana ganha do lanche durante a semana, que almoço no final de semana ganha em relação ao almoço durante a semana. Que significa o consumidor dizendo que ele está priorizando sair de casa para comer, mais para momentos de encontro, confraternização, família, celebração e tal, do que aquela refeição que eu diria que é mais funcional, que ela existe muito mais em função de que as pessoas estão na rua. Se eu, considerando tudo que a gente vê de pesquisa, de inteligência de mercado, se eu acredito que esse ranking fique exatamente como está aqui durante o ano que vem, eu diria que não, mas eu diria que sim, lanches avançaram muito. Eu diria que a gente vai ter um esforço importante para resgatar clientes para o almoço comercial de segunda a sexta. Então, aqui a gente tem uma mudança e um esforço que eu diria que é necessário do empresário para ajudar a puxar alguns hábitos que traziam mais tráfego, trazer de volta esses hábitos. Então, aqui, ocasiões de consumo. E aqui a gente vai procurar dizer sobre as ocasiões de consumo presenciais, quais são os elementos ou os atributos que o consumidor fala o seguinte: olha, quando eu vou consumir alimentação fora do lar presencialmente, quais desses itens para mim formam ou geram uma ótima experiência presencial, né? E aí ele coloca limpeza e conservação no topo. Então, 57% das pessoas citaram que limpeza e conservação é um elemento fundamental para a experiência, ou seja, a grande parte do consumidor não está nem um pouco afim de entrar, de ficar, de indicar um estabelecimento que ele não tem uma percepção de limpeza e conservação bastante positiva. Essa pesquisa que é no Espírito Santo traz uma valorização, isso que eu chamo de preço justo, uma valorização maior do que a média Brasil. Em todas as últimas pesquisas que a gente fez em outras regiões, o preço não estava... Aqui não significa preço baixo, mas significa que o assunto preço, o tema preço, é um fator de alta sensibilidade. Em outras áreas, o preço não está aqui em segunda posição, normalmente ele está entre quinto e sexto, aqui ele está em segundo. Vale a pena a gente considerar que, muito provavelmente, para o consumidor dessa região, seja por uma questão de
momento de emprego, por instabilidade, por insegurança ou alguma coisa assim. Ele está colocando um peso maior do que a média para esse assunto preço, então ele é um pouco mais sensível, e aí ele tem que tomar um certo cuidado com os movimentos que a gente faz de puxar preço para não esgarçar demais, né? Às vezes não tem muita elasticidade. Depois vem atendimento, né? Atendimento do ponto de vista especialmente de gentileza e de atenção, é o terceiro tópico. E aqui eu falo o seguinte: o consumidor está com saudade de consumir fora, então o que acontece é que ele está querendo ser tratado, cuidado. Depois, variedade de cardápio, ele quer opções, ele quer promoções e desconto, isso é muito coerente com a ideia de que ele está valorizando o preço. E depois vem medidas de segurança. Para mim, aqui é o seguinte: uma coisa que chama bastante atenção é, ele não está dizendo que ele não se importa com o sabor e aroma dos pratos, né? Com o sabor especialmente. Mas ele está colocando um conjunto de elementos aqui que falam sobre custo, preço, desconto. Ele está falando sobre um tema que tem a ver com segurança de uma forma ampla, que é limpeza, conservação e medidas de segurança em relação ao Covid. E ele está falando de atendimento e de variedade, né? Então, às vezes a gente pensa que uma boa comida, uma comida simplesmente bonita, é o suficiente, e o consumidor do Espírito Santo está dizendo para a gente uma história que é: ok, ninguém falou que eu quero comer uma coisa que não seja gostosa, saborosa, tem uma boa apresentação, um aroma bacana, mas eu tenho outros atributos que para mim estão falando mais alto nesse momento. E tem a ver com esses itens de segurança, de valor, preço, de variedade de atendimento. Aí a gente vai fazer as mesmas perguntas para tentar entender o que fazer no delivery. E no delivery, uma surpresa no caso do Espírito Santo, que também é um pouco diferente do Brasil, que é: a gente tem quase 1/3 dos consumidores do Espírito Santo que ainda dizem que estão consumindo por delivery mais do que consumiam antes. Isso aqui já diminuiu um pouco no Brasil. O Espírito Santo ainda continua mostrando um patamar alto. 36%, muitos consumidores subiram o consumo nos últimos tempos, né, desde a pandemia, estão dizendo que se mantém. E uma parcela um pouco menor diminuiu a frequência de consumo. Então, se eu olhar para o delivery e lembrar desse mesmo quadrinho lá no consumo presencial, o que a gente vai perceber é que tem uma aceleração ainda do delivery até um pouquinho maior do que a aceleração nesse momento do consumo presencial. Então, para nós do setor, não dá para a gente descuidar de que o delivery continua sendo uma atividade que passou a ocupar um espaço muito importante dentro do mundo da alimentação fora do lar. Tá? E até como só um comentário adicional, o delivery efetivamente foi a padaria dentro do delivery foi no ano passado. As nossas pesquisas mostraram isso, e depois o maior dos marketplaces confirmou isso. E dos grandes segmentos de alimentação fora do lar, o segmento que saiu da menor base de operação com delivery no começo do ano passado e terminou com a maior base no final do ano passado foi o segmento de padaria. Era o segmento que estava mais atrás na prática de delivery e acabou avançando. Então, não tem como, para quem gostaria de acabar de extinguir com delivery, a notícia aqui é: não acabou e não vai acabar. Da mesma forma que no passado a gente bateu de frente com muitas consultorias que queriam decretar a morte do self-service, e a gente falou: self-service não vai morrer, e realmente não só não morreu, como é um dos 3 tipos de estabelecimento preferidos do brasileiro ainda hoje. Aí a gente pergunta o seguinte: olha, quais as especialidades que você está consumindo no delivery hoje? Hambúrgueres e pizzas não é uma novidade lá no topo, mas me chama muito a atenção que nessa pesquisa aqui de Espírito Santo, sorvetes e açaí aparecem entre os 4 ou 5 primeiros, como terceiro nesse caso.
Isso não é padrão, não é o normal da gente encontrar, é o que a gente está encontrando aqui. Então, vale outra vez pelo menos aquela sugestão de pensar nesse assunto que a gente já tinha dado antes, né? E depois, obviamente, a gente não está falando que é desprezível um monte de outros segmentos, como culinária oriental, o árabe ou esfirra, os bolos, doces e sobremesas. E aí tem até um comentário interessante, né? Entre os segmentos do delivery no Brasil, o segmento de bolos, doces e sobremesas e o segmento de sorvetes são dois que cresceram numa taxa maior do que o mercado de pizza, do que de hambúrguer e tal. Então, são segmentos que não eram historicamente fortes no delivery, que passaram a ser. Então, aqui tem um outro mix que a gente tem que dizer o seguinte, olha, tem espaço para avançar. O óbvio é hambúrguer e pizza, mas tem mais coisa além do óbvio. A gente perguntou qual é o momento de consumo do delivery. Então, a primeira coisa que é o delivery no Brasil ainda é muito mais final de semana do que durante a semana, do que dia útil, né? Então, lanche e jantar no final de semana são os grandes momentos de consumo no delivery. Mas a gente já tem o jantar durante a semana importante para 1/4 dos consumidores do Espírito Santo. O lanche da semana, durante a semana, que pode acontecer a qualquer momento, mas especialmente na parte da tarde, mais de 30% dos consumidores. E aí depois vem os almoços. Então, o que acontece é que o delivery ganha espaço, mais clientes, mais estabelecimentos, mais cardápios e passa a atender o momento de almoço, especialmente, que ele atendia muito menos. Hoje já não é um segmento com pouca relevância no mundo do delivery. O que significa para o segmento de panificação e confeitaria que pode ter uma oportunidade ligada ao momento almoço, tanto durante a semana como no final de semana, em relação ao delivery. E a última pergunta, paralelo com aquilo que a gente fez sobre o presencial, é o que para você proporciona uma ótima experiência no delivery? Então, ele diz para a gente, acima de tudo, eu quero entrega rápida. Na sequência disso, eu quero valor. Eu quero o meu dinheiro tem que produzir. O preço tem que ser justo, é o segundo item mais mencionado. Depois é a experiência de adquirir algo através de promoção e desconto, que proporciona, provavelmente, para um consumidor mais de classe C, é um fator que empurra o que ele chama de experiência para cima. E depois, ele está falando aqui... Vou pedir desculpas aqui, mas é uma mistura de sinusite com faringite que eu não consegui me livrar até agora, às 14h. E, na sequência, ele está falando sobre 2 elementos de conveniência. Ele diz, uma boa experiência no delivery é uma boa experiência, ou uma experiência que tem que ser fácil para eu pedir e fácil para eu pagar. Então, tudo que a gente está falando, ou o grosso do que a gente está falando, tem mais a ver com questões do funcionamento do delivery. Então, a entrega, a facilidade de pedir. Vou pedir só um segundo. Então, eu dizia que tem mais a ver com o funcionamento do delivery do que propriamente com aquilo que ele está consumindo. Coincidentemente, lembra um pouco o que ele falou também sobre a experiência presencial, que ele também tinha valorizado segurança, limpeza, atendimento, preço e promoção, antes do produto. Isso parece ser uma característica deste momento do consumidor do Espírito Santo. E aí a gente perguntou para ele, dando um zoom para quem ainda não está posicionado no delivery, entre nós aqui da panificação, a gente falou o seguinte, quais são os teus canais habituais para pedir delivery?
A gente já imaginava o marketplace, né? Os iFoods, Rappi, Uber Eats e etc. São o principal canal para pedir delivery, mas ele já coloca quase no mesmo patamar o WhatsApp do próprio estabelecimento como sendo o segundo grande canal para pedido de delivery. Qual é o principal? Né? O principal são os marketplaces, mas seguidos também de perto pelo WhatsApp do estabelecimento, ou seja, teoricamente, deveria hoje existir um certo mix, uma certa combinação pelos estabelecimentos de utilização de algum marketplace com o seu próprio canal, especialmente de WhatsApp, muito mais do que um aplicativo próprio. E aí a gente pergunta para ele o seguinte, qual dos marketplaces, o iFood aparece com 81% de penetração entre os marketplaces, o Uber Eats na frente do Rappi, na frente do delivery direto, então é claramente o segundo colocado, 33% dos consumidores de marketplace falam do Uber Eats. E aí a gente falou o seguinte, olha, para você que só usa um marketplace, por que você usa este marketplace e não outro marketplace? Ele fala, olha, primeiro ponto é, eu uso um marketplace que tem os estabelecimentos que eu gosto. Muito provavelmente isso está associado ao fato de que uma boa parte dos estabelecimentos principais acaba estando no iFood. Depois, eu uso um marketplace, porque é através desse que eu tenho os cupons de descontos e os descontos que me interessam. Né? Então, a gente sempre tem uma proposta aqui, que o estabelecimento tomar um certo cuidado para não imaginar que o simples fato de ter um aplicativo vai empurrar um consumidor para lá, porque o consumidor está dizendo que ele prefere se relacionar com aplicativos que tenham os outros estabelecimentos que ele também quer e que promovam descontos, cupons e etc. Né? Então, talvez a melhor equação seja uma combinação de algum ou alguns marketplaces com o WhatsApp do estabelecimento. Me parece, a pesquisa me indica um pouco mais isso. Tá? E aí a gente foi dar um zoom em o que é que o consumidor diz que consome quando ele vai nas padarias no Espírito Santo. Então, 85% deles falam, eu vou à padaria para comprar pães, bolos e produtos de confeitaria e tal. O segundo colocado, com menos de metade dos consumidores, são os caras que vão comprar salgados, depois que vai para a seção de fatiamento, comprar frios e queijos fatiados. Só na quarta posição é que a gente vê alguém falando de consumo local. Então, apesar de que a gente já há vários anos fala sobre o avanço do lado food service dentro da panificação, do setor de panificação, dos estabelecimentos, nessa foto tirada na semana passada para cá, a incidência de consumo dentro dos estabelecimentos pareceu um pouco abaixo do esperado. Então, talvez caiba aí um esforço de resgate de consumidor para voltar a consumir um pouco mais dentro do estabelecimento, alguma coisa do tipo, porque chamou um pouco de atenção a baixa incidência de consumidores dizendo vou lá para tomar café ou vou lá fazer refeições e lanches. Então, menos de 1/4 dos consumidores de padarias do Estado do Espírito Santo afirmou que vai ao estabelecimento hoje para fazer algum tipo de lanche ou consumir algum tipo de refeição durante o dia. Me parece que é algo a ser resgatado, algo a ser aprimorado. Tá? E o último tópico que a gente resolveu trazer dentro dessa pesquisa, pessoal, foi estudar um pouquinho sobre redes sociais. Só para dar uma ideia para vocês, no estudo que a gente fez no finalzinho do ano passado para medir impactos da pandemia, a gente identificou que a atividade número 1
os estabelecimentos disseram que eles fizeram a partir da chegada da pandemia para poder recuperar ou para poder salvar uma parte do seu negócio, a que teve a maior incidência foi: passei a me comunicar através de redes sociais. 57% dos estabelecimentos deram essa resposta no final do ano passado, que diz para a gente, outra vez, aquela brincadeira do otimista e do pessimista. Por um lado, eu posso falar, olha, a rede social passou a ser uma verdade absoluta. Por outro, eu posso falar, opa, quer dizer agora que eu tô conflitando ou competindo com mais do que o dobro dos caras que eu competia antes, que é uma verdade. Então, para mim, o ponto aqui é: as redes sociais, a gente pode conviver sem elas, mas a gente tem que considerar, ou tem no mínimo que pensar, se uma parte daquilo que a gente faz no nosso estabelecimento não deveria ser comunicado, ser promovido, ser divulgado de alguma forma por redes sociais. Por quê? Porque passou a ser o grande meio de comunicação e de ativação de clientes no nosso setor. Então, o que a gente perguntou de redes sociais? Primeiro, quais são as redes que os consumidores utilizam, que as pessoas utilizam em relação a assuntos gerais, interesses gerais, e em relação à alimentação fora do lar. O que a gente tem? O WhatsApp, ele é a grande rede social em geral, mas quando eu falo de alimentação fora do lar, o Instagram é disparado a rede social mais citada pelo consumidor como sendo onde ele busca, ou onde ele toma contato com alguma informação ou algo relevante ao mundo da alimentação fora do lar. Depois do Instagram, ainda o Facebook, e depois do Facebook é que vem o WhatsApp. Legal. Tá bom. E aí vem um toque, né? E que aí eu diria até que muitas vezes alguns especialistas de marketing, alguns caras que se assinam como especialista de marketing digital, né, que às vezes ele quer te induzir a ter um número de seguidores importante e tal. Eu diria que, não que isso não seja importante, mas talvez o negócio mais importante é que você, primeiro, foque nos clientes que você já tem, porque 36% das pessoas dizem: eu sigo, né, pelas redes sociais só os estabelecimentos que eu gosto ou frequento. Depois, eu sigo os que eu gosto e frequento e alguns que tiverem em evidência. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é: as pessoas, de uma forma geral, elas estão ficando mais seletivas em relação a não seguir qualquer coisa só porque qualquer coisa bateu na sua porta pedindo para seguir ou se apresentando. Então, ou tem que ser um estabelecimento que já está dentro do universo de consumo das pessoas, ou alguém que tem apelo, que faz ou fala coisas que se identificam com um determinado público e que estão em evidência porque as pessoas estão falando dele, porque ele está promovendo, porque ele está mais ativo do que os outros. Mas o consumidor, ele está procurando ser seletivo em termos de número de marketplaces, número de aplicativos, número de estabelecimentos que ele segue em redes sociais, etc. Tem uma competição muito grande pelo interesse e pela atenção do consumidor, e a gente tem que fazer sentido para estar nesse rol. Só número não resolve, né? E, pessoal, essa era uma mensagem que eu queria passar, os dois blocos, né? O bloco de conteúdo sobre mercado e um pouco desse levantamento de o que é que está acontecendo em relação ao consumo presencial e ao consumo pelo delivery. Eu queria só colocar, não sei se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, a gente terminou exatamente na mosca do tempo, mas estou à disposição se alguém quiser falar, comentar, perguntar e etc. Jéssica. Tá certo, Sérgio, muito obrigada. A gente está recebendo várias interações aqui, né? Eu vou citar algumas para você, para te atualizar.
O João Claro. Dimas, ele fala: parabéns, Sérgio, seus números sempre nos ajudam nas nossas estratégias. Muito Ele boa certamente segue a gente participação. lá ele segue a gente lá no YouTube também. Joia. Então, maravilha. Grande Elcio Alves, ele também falou: prazer te rever, Sérgio Molinari. Em especial nesse grande evento da ABIP. Um Tá abraço, lindo mandou um isso. abraço aí para você. Devolvo É, com nós carinho. temos aqui também mensagem do José Anselmo Rodrigues Neto. Ele fala que está aqui, né, no evento para aprender mais sobre o nosso maravilhoso mundo da panificação. Está dando parabéns aí para você e também para a organização. Vou pegar alguns que chegaram agora também aqui nas nossas mensagens. O Diego, ele é da Findes, ele está aqui contribuindo, falando que o consumidor ele já se convenceu que a facilidade e a agilidade é ainda mais importante que o preço, né? O gráfico aí, você ilustrou bastante isso. Uhum. A Sandra Dias, Dutra, ela fala: a restrição da ida até a loja física é reflexo da pandemia? Digo, do reflexo da pandemia, será um novo normal essa restrição aí às lojas físicas? Ou você acha que a tendência é todo mundo voltar? Eu acho que a tendência é voltar. O que está causando uma certa estranheza, Jéssica, é a velocidade, né? Por isso que a gente falou. Mas isso é típico de saída de crise. Se a gente esquecesse o tema pandemia e tivesse sido uma crise só econômica, também estaria acontecendo essa diminuição de frequência. Todas as crises econômicas aconteceram a mesma coisa e talvez agora a pandemia seja, vou fazer um paralelo, da mesma forma que ela acelerou o delivery, né, como todo mundo viu, o delivery online, eu acho que ela pode ter também retardado a volta do consumidor. Então, ele não está impactado só pela crise econômica, né, em alguma medida, que é uma crise mais da média da pirâmide para baixo, não é de cima. Tem que deixar claro isso. A crise do Brasil não está... Essa crise, emprego, renda, etc., não é do Brasil inteiro. Ela é uma crise da metade da pirâmide para baixo. Então, eu acho que a pandemia está retardando o retorno. Eu acho que é bem isso também no comentário da Sandra. Tá? Perfeito. Mas volta. Novo normal, com todo respeito, gente, o novo normal, eu acho que ele é aquele tipo de frase de impacto. Um monte de gente aí colocando consultores, gente da mídia, os gurus, é coisa que a gente saca numa hora e que faz efeito naquele momento, mas não é lá a grande verdade. Assim, a grande parte dos comportamentos tem voltado a ser muito mais parecidos com os anteriores. Tudo, não. Não, para também a gente não achar que, olha, vamos voltar lá à idade das cavernas, não é isso. Mas esse novo normal, eu acho que ele é um pouco mais de frase de impacto do que transformações radicais. Não está havendo transformações radicais. Tá? Perfeito. Sérgio, até o pessoal comentou aqui no chat também, o que você trouxe aí, né, um retrato, um pedaço da realidade aqui no Espírito Santo, né, desse cenário, mas é algo também que se pode aplicar para todo o Brasil, né? Você sabe, Jéssica, é ótimo você ter perguntado isso, porque eu tentei passar esse comentário umas 2 vezes. As pesquisas que a gente fez de final de maio para cá em outras regiões, elas mostraram uma sensibilidade a preço menor do que a gente viu nessa pesquisa do Espírito Santo. E a gente viu a valorização de atendimento, valorização de produto, valorização de apresentação de produto e de ambiente um pouco maior. Então, a gente viu, sim, eu diria, se a gente fosse olhar os 7 elementos que mais montam a experiência do consumidor, são os mesmos 7, mas a ordem do Espírito Santo está um pouquinho diferente. Eu acho que cabe até a gente refletir um pouquinho para ver assim, por que o consumidor do Espírito Santo está um pouquinho mais com a mão fechada, um pouquinho mais preocupado do que algumas outras regiões, né? Mas eu diria, aí a ordem está um pouquinho diferente. Então, até pegando um comentário, eu acho que do Diego, que você comentou agora há pouco, Jéssica, eu acho que a frase dele é um pouco mais parecida com o que a gente está vendo nacionalmente. A conveniência, o serviço, o atendimento, eles estão num nível um pouco superior ao nível do preço. Tá?
Perfeito. Sérgio, vou trazer uma outra pergunta lá do início para você. Você falou sobre os produtos, serviços, né, como self-service, sorvete, açaí, hambúrguer, que tem ganhado essa força, está ali no topo, né, da pirâmide da alimentação fora do lar. Levar esses produtos para dentro da padaria é mais um risco ou é mais uma oportunidade? Qual é a sua visão sobre isso? Lindo de morrer isso. Isso daqui, se vocês quiserem, a gente engata mais uma... A gente faz já uma outra live logo em seguida. Tem um tema... Eu não sei quantos de vocês já ouviu falar de um termo chamado Dark Kitchen. São cozinhas fantasmas ou cozinhas escuras e tal, que são restaurantes que não têm atendimento ao salão, então eles existem, a cozinha existe para atender basicamente só o delivery, né? Então, a gente, semana passada, estava gravando alguns vídeos falando sobre esse tema e falando que, às vezes, um estabelecimento ele pode criar uma marca alternativa, uma segunda marca, que não fique batendo de frente com a própria marca, até porque, às vezes, você tem, por exemplo, uma padaria com a marca já super estabelecida, né? Super arraigada, e aí, de repente, ele quer fazer um teste como hamburgueria, mas ele não quer colocar a marca da padaria. A gente tende a usar a mesma marca para tudo e, às vezes, ou por medo de contaminar a marca, a gente acaba não fazendo a iniciativa, ou a gente acaba optando por fazer com a mesma marca e aí a gente vai cheio de cuidados e, às vezes, não tem o preço certo, o produto certo. Eu acho que tem uma oportunidade, sim. O que eu estava querendo dizer, Jéssica, é exatamente o comentário que você fez. Eu acho que tem, sim, uma oportunidade de padarias que tenham essa pegada, que tem uma capacidade, que tem o know-how, que tem a mão de obra, que tem espaço, que tem instalação adequada para se diversificar com algumas daquelas especialidades, seja presencial para o atendimento presencial, seja pelo delivery. Inclusive pensando em ter uma outra marca, uma segunda e terceira marca. Tá? Isso é muito normal fora do Brasil. Então, acho que essa é uma provocação maravilhosa, para ser sincero. Perfeito. Jogou aí a ideia, né? Deixa eu te fazer uma... Estou falando daquele negócio, né? Da série fica a dica, né? É isso, exatamente. Tem uma outra pergunta, não vou tomar muito mais nosso tempo, não, mas você falou lá sobre o lanche, né? Superando ali as vendas do almoço, que a tendência é que isso não permaneça para o próximo ano. É isso mesmo que eu entendi. Então, eu te pergunto, vale a pena, né, o empreendedor ele investir nesse marketing do lanche para segurar o cliente ou investir no marketing do almoço para resgatar o cliente? Tem uma coisa que é o seguinte, o lanche não compete com o almoço. Então, a pessoa que come o lanche, ela almoçou, via de regra. Não é porque ela não almoçou. O que a gente está vivendo é uma situação em que as pessoas ou ainda não estão totalmente de volta aos seus escritórios e aí, consequentemente, você normalmente sai para comer durante o dia em algum lugar, na padaria, na lanchonete, no restaurante, no self-service, onde for. Então, essa é uma parte do que provavelmente ainda está fazendo o almoço de segunda a sexta-feira ser baixo, né? Mas ele não compete tanto com o lanche. O que eu diria para o empresário é, primeiro, dizer o seguinte, e aí o empresário sabe disso 10 mil vezes melhor do que eu, mas a localização da padaria, né? Localização em termos do bairro, o perfil, estou mais um bairro mais residencial, mais comercial. Eu estou num bairro que é onde o ticket médio de refeições durante a semana é mais alto ou mais baixo. Isso vai dizer se o potencial dele é interessante ou não para o almoço, né? Para saber se talvez o que ele tem que fazer é um trabalho de resgate gradativo desse consumidor do almoço. Eu acho que não é uma opção do tipo um ou outro. Eu acho que é uma opção do tipo os dois, cada um com a sua característica, o lanche e almoço. Só que eu acho que tem que entender melhor o consumidor, a região onde você está e etc. A gente fez um comentário numa das perguntas que era: cada vez o consumidor compra em mais momentos diferentes, ocasiões diferentes, por razões diferentes. Eu acho que uma parte do que o empresário do nosso setor
além de tudo que ele tem que fazer, né? Que a vida dele é simples, é fácil, mas além de toda essa facilidade que é conduzir um negócio de padaria, de confeitaria, eu acho que ele tem que ser um pouquinho mais pesquisador, um pouquinho mais investigativo em relação ao consumidor. Eu acho que tem respostas como essas vêm muito de fazer meia dúzia de perguntas para o consumidor. O que a gente fez aqui foi isso, foi perguntar para o consumidor para procurar entender o que ele diz. E talvez você vai descobrir o seguinte: eu não tenho um potencial maravilhoso para tocar na hora do almoço. Eu só tenho osso, é o que a gente chama de carne de pescoço. De repente, é uma região que gasta pouco na hora do almoço. O cara compara você com caras de valor agregado muito baixo, talvez nem valha a pena, mas vale a pena fuçar um pouco mais o consumidor. Eu acho que é uma habilidade que a gente tem que aprimorar no setor. Perfeito, perfeito. Sérgio, muito obrigada, viu, pelo seu tempo, pelos seus ensinamentos. Eu posso, assim, sem sombra de dúvida, posso falar que a gente começou o evento com o pé direito, viu? A gente aprendeu muito aqui com você, várias pessoas nos grupos aqui de WhatsApp da planificação, elogiando a sua palestra, falando como que você agrega, né? Traz informação sempre interessantes e estratégicas para o nosso meio. O pessoal aqui no chat também participando. Então, assim, muito obrigada. Inclusive, tem várias pessoas falando. Ele vai ceder a palestra, a apresentação mesmo? A gente consegue rever? Posso confirmar claro, aqui no pessoal. Não, pode confirmar. Depois vocês me passam só um WhatsApp dizendo para quem eu mando, sem nenhuma restrição. A gente fez essa pesquisa, inclusive, para vocês mesmo. Tá tudo valendo. Então, perfeito. Então, ó, gente, confirmado. Na próxima semana é só vocês acessarem o site da ABIP, www.abip.org.br, que Sérgio Molinari vai estar lá, viu? Sérgio, muito obrigada novamente, Prazerzão, viu? Foi um sucesso e um prazer falar com você. Álvaro, Paulo, Adilson, também abraço para vocês. A gente se vê sempre que vocês precisarem. Prazerzão. Obrigada. Obrigado. Gente, a gente começou com o pé direito e um grande sucesso. Mas sabe o que está um sucesso também? É a nossa feira de negócio. Lá vocês vão encontrar estandes interativos e preparados para orientá-los sobre as novidades do mercado. Então acompanhe comigo o time de peso que está aguardando vocês lá na feira. Tem estande da Abip, da Abitrigo, da Acimac, Buais, Bung, Cachaça Granfina, Café Cereja Real, Carniele, Clydes Biscoito, Cobata, Disque Pan, tem Domani Orgânico, Ferneto, FG Refrigeração, tem estande da Findes, da FNCP, do Fundo Nacional contra a Pirataria, que é uma parceria ali com a BAT, tem a Incrementa Espírito Santo, a JTI, a Capaze, a Kebs Biscoito, Que Bom, M. Dias Branco, Massas da Mamãe, Motasa, Philips Mor Brasil, Pomar, Prática, Sebrae Espírito Santo, Senai, SESI, Socol, SP Produtos, Velten Alimentos, Venturim Conservas. Todos esses feras estão com estandes lindíssimos, só aguardando a gente. Então vamos lá? E depois a gente volta para cá às 16 horas com uma aula show incrível que já está esperando preparada aqui para começar para vocês. Um abraço, até mais!